Primeiro momento, eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Dando continuidade às nossas aulas, nós vamos falar de um tema muito bacana, bem interessante, que é o ministro de confissão religiosa e a previdência social. Mas, para tanto, antes de adentrarmos no assunto propriamente dito, vamos ler um verso da palavra de Deus que se encontra no Salmo de número 46, verso 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Que nós possamos, meus amados irmãos, no dia de hoje, ter a convicção de que Ele, o Senhor, é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza. E que nele, simplesmente nele, nós temos o quê? Temos um socorro presente nos momentos de angústia, nos momentos de tribulação, na velhice, como vamos tratar disso aí, onde muitas vezes muitas pessoas estão desamparadas porque ao longo de sua vida não foram contribuintes, ao longo da sua vida nunca pensaram em contribuir para uma previdência particular ou uma previdência pública, no caso o Regime Geral de Previdência Social, o INSS, a Autarquia Federal, que trata sobre os direitos previdenciários públicos. E nós vamos estar adentrando nessa temática e vamos tratar um pouco sobre esse assunto. Mas, para tanto, que nós entendamos, como disse Davi, que Deus, Ele é que é o nosso refúgio e fortaleza. Nós não podemos, enquanto seres humanos, sermos irresponsáveis, né? Não fazermos aquilo que é no nosso dever, mas que nossa plena confiança esteja no Senhor e na força do seu poder. Deus, nós te louvamos mais uma vez, te louvamos por mais um dia. Te louvamos, Pai, porque no dia de hoje já nos alimentamos, já estamos vestidos, estamos debaixo de um teto. Te louvamos, Pai, porque o Senhor não nos permite deixar faltar coisa alguma, assim. O Senhor tem cuidado de nós. Mas, Deus, mesmo se um dia, Pai, vierem as tribulações, ou vierem, Pai, as provações, que o Teu nome possa ser honrado neste sentido. Nós te louvamos, bendito Deus, e te pedimos, dá-nos paz de espírito, Senhor. Dá-nos tranquilidade, Senhor, que nossa confiança repouse no Senhor e na força do seu poder. Te louvamos por esse dia e te agradecemos no nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, como dito, nós vamos tratar um pouco sobre o ministro de confissão religiosa e a previdência social. Como eu disse anteriormente na minha fala, a previdência social ela tem como principal instituição o INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. E ela foi criada em um contexto, eu não vou falar assim, não vou trazer um levante histórico, mas ela foi criada simplesmente para tentar ou para resguardar os direitos sociais, que é basicamente os direitos sociais e os dois vieses, dos direitos sociais e os direitos previdenciários. Ver o homem no seu desenvolvimento, enquanto criança, jovem, adulto e vai até a vida, até a melhor idade, ou até a terceira idade, ou a velhice. E na velhice a previdência social entra em cena. Mas nem sempre na velhice, porque, por exemplo, aquele que é contribuinte e ele passa por um sinistro, passa por um acidente, ele vai ter naturalmente direito a um benefício, o auxílio-doença. Se aquela enfermidade ela o incapacitou para os trabalhos habituais permanentemente, ele pode até se aposentar por invalidez. Então nós temos vários benefícios. Aqueles que nunca contribuíram, você pode me perguntar, Rosalva, existe algum benefício para aqueles que nunca contribuíram? No caso, pessoas que realmente eram muito pobres e que elas vão ficando velhas e que elas nunca contribuíram, e que às vezes elas vivem a vida toda se arrastando, um Bolsa Família aqui, uma ajuda de um departamento de serviço social de uma prefeitura ali. Existe algum benefício para estas pessoas? Sim, existe. É o chamado BPC. É o benefício de prestação continuada, ou comumente conhecido como LOAS. Que na verdade o LOAS é o nome da lei, ela é orgânica, na verdade, assistência social. Então, irmãos, é interessante entendermos um pouco sobre a previdência social. Eu queria introduzir, eu coloquei aqui, está aqui na tela do meu computador, essas apostilas já mandei para os irmãos, já no nosso grupo de WhatsApp. Eu queria que vocês prestassem atenção nesse momento inaugural da nossa aula, nesse momento inicial, que diz o seguinte: você sabia que o ministro de confissão religiosa um dia ficará velho? Eu, você, um dia ficaremos velhos?
poderá adoecer? Tem dependentes e ou pode deixar esposa e filhos se for antes para a glória? Louvado seja o nome do Senhor. Se eu, você, um dia, Deus nos chamar, e nós temos que estar no Senhor e preparados para esse dia. Mas pessoas ficarão, certo? E nós não podemos ser irresponsáveis de pensarmos só em nós, certo? Pois é, esse ministro de confissão religiosa terá que ficar no alvitre da sorte? Certo? Adoeceu, ele está velho, não contribuiu, ou a sua instituição, a instituição em que está vinculado, não contribuiu para a previdência social. Que qualquer outro contribuinte poderá gozar. Nossa aula de hoje tratará da temática assim: o ministro de confissão religiosa e a previdência social. A figura central do fenômeno religioso, aquele que lidera os fiéis na prática litúrgica, os sacramentos, quando o caso, e demais atribuições que canonicamente lhes são atribuídas, não é? O pastor, o rabino, o padre, o reverendo, o evangelista, o apóstolo, o profeta, o bispo, o presbítero, etc. Assim, rendemos um capítulo especial para tão importante ofício, aproveitando para render homenagem a todos os homens e mulheres que cumprem tal desiderato, o qual nos é muito caro. Meus irmãos, no primeiro momento é importante frisar que Paulo disse: olha, Timóteo, aquele que aspira, aquele que deseja o episcopado, excelente obra almeja. Ele disse que era uma boa obra, ele disse que era uma obra simples, não, ele disse que era uma excelente. É algo que está acima da média. Aquele que se separa para o santo ministério, aquele que goza de uma vocação, a santa vocação, e quer simplesmente atuar no seio da igreja do Senhor, na igreja local, desenvolvendo dons, desenvolvendo talentos, abençoando a comunidade, não apenas a igreja local, mas os vizinhos, a vizinhança. Então, meus irmãos, é por demais interessante entender que a função do pastor, a função do obreiro, ela é por demais relevante. E aqui eu estendo isso aos presbíteros, aos diáconos, aos evangelistas, né? E é interessante que muitas vezes esses direitos sociais, mesmo na instituição religiosa, eles só vêm sobre a vida do pastor. E por vezes o evangelista, o presbítero, que presbítero e pastor são a mesma coisa, na verdade, né? Bispo, presbítero, pastor, se nós formos ao original, vamos ver que eles têm a mesma raiz. O termo é o mesmo, né? Para liderança, para aquele que pastoreia, para aquele que ensina, para aquele que cuida. Pastoreio é cuidado, né? Então, meus amados irmãos, a legislação ela vem tratar sobre esse assunto, mas como eu vinha falando, por vezes muitos obreiros eles não estão respaldados, ou às vezes nem os pastores, aqueles que presidem sobre o rebanho, estão respaldados. Às vezes as instituições, ou por ser uma instituição pequena, ou por ser uma instituição desatenta, né, muitas vezes não cuida devidamente do seu obreiro. E existem algumas instituições religiosas que na verdade eles não repassam o valor da contribuição, uma alíquota, uma porcentagem do salário do pastor para a previdência social, para que ele seja um contribuinte. E aí vem os problemas futuros, né? No primeiro momento, eu quero frisar também que o pastor ele não goza de direitos trabalhistas, porque a sua função ela é única. Nós vamos tratar isso na próxima aula, certo? Mas são direitos que andam bem próximos ali, os direitos trabalhistas e os direitos previdenciários. Após a vigência da atual ordem constitucional, nossa Constituição de 1988, para regulamentar todo feixe de direitos ali garantidos no que concerne à seguridade, foram promulgadas duas leis federais, a Lei 8.212 de 91 e a Lei 8.213 também de 91, que é uma lei de custeio, como manter a previdência social, como arrecadar para manter, como tem tantos idosos recebendo suas aposentadorias, esses fundos vêm de onde, esses valores vêm de onde. Então a lei 8.212, ela vem disciplinar isso aí. E a lei 8.213, a lei de benefícios, ela vem simplesmente falar dos benefícios, a natureza de cada benefício, os requisitos para você alcançar cada um desses benefícios.
Então veja bem, a lei de custeio e a lei de benefícios, que abrange, juntamente com a legislação afim, o regime geral de previdência social do Brasil, desde então o ministro de confissão religiosa está plenamente integrado no sistema de seguridade social, como detentor de direito e proporcionalmente devedor do custeio, como segurado obrigatório, ou seja, o ministro de confissão religiosa, no artigo 12, diz o seguinte da lei de benefícios: são segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas. Inciso 5º diz, como contribuinte individual. A redação dada pela lei, isso já foi outra lei da Previdência, 9.876 de 99. A linha C diz, o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. Então veja bem, um monge, um frade, um freire, um padre, um pastor, um presbítero, a denominação ela tem essa obrigação de repassar uma alíquota, de repassar uma porcentagem do seu salário, para que futuramente ele já seja um contribuinte, e a partir daquele momento, né, passado um período de graça, como nós comumente conhecemos, um período em que ele já vem contribuindo, ele goza de qualquer benefício a que faz jus junto à Previdência Social. Então, como já mencionado, as leis federais 8.202 e 8.213 são as que regem a Previdência Social no país. Então, vejamos bem. Quando mantidos pelos institutos, ordens, organizações religiosas, diretamente ou entidades congêneres, a lei diz que são considerados segurados obrigatórios do regime geral de Previdência Social. Desculpe. Com a condição de contribuinte individual. Meus irmãos, é por demais importante esse assunto. Você que hoje é jovem, talvez nós não pensemos, mas quando você vai chegando aos 30, aos 40, aos 50, então a velhice vai bater a porta aos 60, a velhice chega, a melhor idade vai chegar. E é necessário você estar respaldado, certo? É necessário você se resguardar. É necessário você pensar nos seus familiares. Então, em vida, dê a melhor educação que você puder dar, mas principalmente, crie os seus filhos nos caminhos do Senhor. Oriente sua esposa, você esposa que está fazendo um curso de teologia, se ainda não for casada, mas um dia será, vai estar preparada para dar diretrizes, orientar, como conselheira, como aquela que está ao lado do seu esposo. E temos que pensar em todas estas questões, certo? Então a inscrição se dá mediante declaração, atestando sua condição perante a comunidade religiosa que o mantém. Ou seja, a inscrição junto ao INSS vai ser um formulário que eles vão fornecer a você, e você vai levar da organização religiosa que faz parte uma declaração, atestando simplesmente que você é o ministro de confissão religiosa, que você está ali, que você exerce o pastoreio ou qualquer outra atividade dessa natureza. Na condição de contribuinte individual, já sujeita atualmente a alíquota de contribuição de 20% sobre o salário de contribuição, mediante guia própria, essa guia GPS, a guia de previdência social. Lá eles vão emitir essa guia, e os 20% do seu salário você tem que pagar mês a mês, certo? Eu poderia tratar aqui de uma questão interessante. Digamos que a organização religiosa que você está vinculado, ela paga o seu soldo, ela paga o seu salário, e você ali vê que eles não têm repassado ou não têm contribuído para a Previdência Social. Então é interessante você mesmo, você ministro de confissão religiosa, vai direto ao INSS, pega uma declaração da sua instituição e você faz essa contribuição, você mesmo retira aquela contribuição do seu salário, mas não deixe de contribuir, certo? Porque é algo muito importante. Como na maioria absoluta dos casos não há a estipulação certa da remuneração do religioso, valerá a sua declaração para fins de estabelecimento do salário de contribuição. Naquela declaração que falamos há pouco, que diz que você é ministro de confissão religiosa, que você vai dar entrada como contribuinte, como simplesmente uma forma de ali estar vinculado, estar inscrito junto à Previdência Social.
você vai simplesmente declarar um salário também naquela declaração, recebo tanto. E aí não sonegue informações. Mais importante do que o direito é o cristianismo. Mais importante do que aquilo que em lei nós temos que tratar no dia a dia, temos que ser justos, temos que ser verdadeiros, é o nosso testemunho, a nossa vida com Deus. Então não vamos tentar ludibriar, tentar enganar a Previdência Social. Não é? Eu ganho, digamos, um exemplo, 5 salários mínimos e contribuo em cima de um. E aí vai ter um problema muito sério, porque você pode até contribuir pouco, mas você vai se aposentar com pouco também. Mas se eu ganho 5 salários mínimos, eu contribuo em cima de 5 salários mínimos, a base salarial será aquela. Agora, há um teto. Se eu não me engano, hoje é aproximadamente 6 mil e pouco. Então, digamos que eu já aproximadamente 6 salários mínimos, mas eu ganho 10 salários mínimos. Então, o que seria justo? Contribuir em cima dos 6 e não em cima dos 10 que eu ganho. Porque eu não vou gozar daquele valor futuramente. Certo? Então, sejamos justos em toda a nossa forma de proceder. Vejamos aqui, como na maioria absoluta dos casos não há estipulação certa da remuneração do religioso, valerá a sua declaração para fins de estabelecimento de salário de contribuição, respeitando os limites mínimo e máximo fixados por lei. Então, essas diretrizes, todas o INSS vai passar. Então, se você tem dúvida, você chega numa agência de previdência social, você pega uma ficha de atendimento e diga, olha, eu sou ministro de confissão religiosa. E aí eu citei aqui, né, o artigo 12, inciso 5º, a linha C. Você não precisa citar, eles vão saber, eles conhecem a matéria. Eu digo, eu quero contribuir para a Previdência Social como segurado obrigatório, eu quero simplesmente contribuir. Você chega e diz, olha, eu sou um pastor, eu sou um obreiro, ou ministro, você pode dizer dessa linguagem que é a linguagem técnica, eu sou ministro de confissão religiosa e eu quero contribuir junto à Previdência. E aí aquele servidor ele vai lhe orientar. Ele vai dizer que o que pode ser feito, formulário que vai lhe fornecer um formulário para ser preenchido, vai dizer como se dá, né? Vai dizer qual vai ser a base ou uma projeção futura de com quantos salários você pode se aposentar. Né? Digamos que você tem 40 anos e você começa a contribuir com 40, o outro tem 20, começa a contribuir com 20, o outro tem 50, entrou naquela instituição religiosa e começou a contribuir com 50. E ele vai dizer com quantos anos você vai se aposentar, ele vai dizer a base de cálculo mais ou menos, e ele vai dar um norte, vai te orientar. Então, maiores dúvidas, vá a uma agência de previdência social e tente conversar com, e agende para conversar com o servidor. Temos aqui o seguinte, meus irmãos, nesse sentido igualmente, a observação dos autores, vai estar errado aqui na apostila, é dos autores Valdo Romão e Aristeu de Oliveira. A inscrição é um ato formal de filiação, como eu disse, você chega na agência, você simplesmente vai se inscrever ali, certo? E você vai estar filiado à organização, à autarquia federal INSS. É através desse ato que o beneficiário, segurados e dependentes, ou seja, a partir do momento que você está afiliado, não só você está respaldado, mas os seus dependentes, certo? Da visibilidade de sua relação com a Previdência Social. A inscrição é essencial à obtenção de qualquer prestação, ou seja, qualquer benefício que você tenha que receber, você tem que estar inscrito, salvo um, que é a aposentadoria do trabalhador rural. Ele não tem que ser inscrito na Previdência Social, ele não tem que contribuir. Ele simplesmente tem que declarar que nos últimos 15 anos ele atuou como agricultor e para isso fornecer fichas de emergência, carteira de sindicato do trabalhador rural, nota fiscal de enxada, contrato de comodato, como nós falamos anteriormente, da terra de algum proprietário ali, ou se for agricultor e tiver uma pequena propriedade inferior a 4 hectares, ele pode fornecer o seu INCRA. Então, são bases simplesmente que se levam lá, documentos que se levam, que prova que ele não era um contribuinte obrigatório, mas era um contribuinte em regime especial, certo? Ele era um agricultor. Meus irmãos, a base de recolhimento, base legal de recolhimento pelo ministro de confissão religiosa, como já falamos, é de 20%. E é encontrada uma instrução normativa do INSS, número 971 de 2009.
o artigo 65 caput, a cabeça do artigo, parágrafo 4º, que assim dispõe. A contribuição social previdenciária do segurado contribuinte individual é, parágrafo 4º, a contribuição do ministro de confissão religiosa ou membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa na instituição, na situação prevista no parágrafo 11 do artigo 55, a partir de 1º de abril de 2003 corresponderá a 20% do valor por ele declarado. Então entendam, do valor por ele declarado, mas devemos declarar a verdade. Observados os limites mínimo e máximo do salário de contribuição. Essa aula é um pouco simples, essas informações básicas, mas que são bem interessantes, que é importante os irmãos saberem. A lei de previdência considera como dependentes do segurado do regime geral as pessoas a seguir descritas. Então vejamos quem são os dependentes do segurado especial, do pastor, por exemplo, o cônjuge, no caso a esposa, companheiro ou companheira e filho não emancipado, este menor de 21 anos ou ainda o inválido. Então estes são dependentes, os filhos, companheira, certo? O filho não emancipado, ou seja, aquele que não passou pelo processo de emancipação, no caso o menor de 18 anos, porque às vezes, por exemplo, com 16 anos, o filho ele já ingressa na faculdade e às vezes ele já quer, para adiantar muitas coisas da vida civil, se emancipar, ou seja, ser independente. Ele consegue entrar com um processo para isso. Existem os processos de emancipação. Então, a esposa e os filhos até 21 anos, são dependentes do segurado, certo? Os pais, letra B, os pais são dependentes, certo? E C, os irmãos não emancipados menores de 21 anos ou ainda os inválidos. Na prática, geralmente, são as esposas e os filhos, mas tem esses outros dependentes, que por lei eles também estão assegurados. E por vezes, acontece muito isso fora da órbita da igreja, ou fora da órbita dos ensinos cristãos, o indivíduo que tem uma esposa e muitas vezes tem uma mulher fora do relacionamento, que não é o nosso caso, ele, quando morre, ele vai deixar a pensão por morte. Então uma é a esposa e a outra vivia, pela lei civil do Brasil, vivia numa condição de união estável. E isso assegura os mesmos direitos que a esposa. Então, naturalmente, aquela pensão por morte ela será dividida, rateada, entre a esposa e aquela companheira, como diz no direito. É importante destacar que os dependentes de linhas anteriores excluem os de linha posteriores, rateando o valor de eventual pensão, porém, quando forem da mesma linha. Exemplo, os pais estão automaticamente excluídos de receber pensão de seu filho quando os filhos destes já a recebem. Porém, há como os pais divorciados receberem de forma rateada quando não há beneficiários de linha anterior. Então, irmãos, entendamos. Como eu disse anteriormente, o primeiro beneficiário é a esposa, depois vem os filhos, certo? E depois vem os pais. Então entendamos, isso é muito interessante, certo? Então basicamente essa é a nossa aula de hoje. Quaisquer esclarecimentos, irmãos, nós vamos continuar nos comunicando, eu vou passando as diretrizes para os irmãos, sabendo que cada aula dessa ela vem agregar conhecimento, certo? Falamos um pouco de contratos na aula anterior, falamos um pouco sobre a ação de uso capião que pode se dar na órbita do templo religioso, ou das doações que não tem como serem revertidas num registro, certo? Um cartório de imóveis. Então a gente vai tratando, vai agregando. Cada aula dessa vai juntando um pouco de conhecimento, trazendo esclarecimentos. E aí nós vamos crescendo. Eu louvo a Deus por esse momento, louvo a Deus pela vida dos irmãos, do STEC. Nós vamos continuar, e temos poucas aulas já para passar para os irmãos, mas vamos concluir o nosso programa, certo, meus amados? E vamos continuar com fé, crendo que no Senhor nós temos plena liberdade, crendo que no Senhor nós temos plena libertação, que nenhum mal ele poderá chegar em nossa tenda, que nada se compare, irmãos, ao porvir, à eternidade. Então que todos esses assuntos nós retenhamos,
guardemos as informações necessárias, mas crendo que a nossa vida maior está escondida em Cristo. Amém? Que Deus, pois, Ele nos abençoe.